Fala galera, sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E galera, hoje o KiwiCast trouxe uma mulher empoderada. A gente tá aqui com uma especialista em Reiki, Theta Healing e coach de cartografia da consciência. Em 5 anos de digital, ela já faturou 1,2 milhão de reais, ajudando mais de 17 mil mulheres a conquistarem o relacionamento dos seus sonhos. Quem será ela, Bruninha? Quem será? Chama pra gente. Seja bem-vinda, Elisa Grabowski. Uhul! Obrigada, Bru. Obrigada, Marcelo. Imagina. Muito Obrigada feliz você. de estar aqui com vocês hoje. Ó, Vamos prazer lá. nosso. Exatamente. Hoje o papo vai ser mais que 10 de 10. E caramba, que currículo, hein? Muitas especialidades. Mas antes da gente falar o que explorar melhor sobre elas, quero que você conte um pouco pra mim, um pouco pro Marcelo, um pouco pra galera que tá assistindo o KiwiCast, um pouco sobre você, como era a sua vida antes do digital e como é que você encontrou esse mercado. Boa. Maravilhoso. A minha vida antes do digital, eu era concursada e eu acabei... Não foi planejado eu ir pro digital, as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu tava no digital já. E aconteceu da seguinte maneira, eu passei por uma separação, eu morava na época em Floripa, e na época eu não encontrei nenhum material sobre conquista amorosa, para alguém, uma mulher solteira que buscava um relacionamento. E eu falei, não é possível que ninguém ensine como encontrar um amor, como se conectar com as frequências elevadas para atrair um amor. E nisso eu comecei a pesquisar. Eu disse, já que não tem, eu vou começar a pesquisar e criar algo para mim. Na época foi algo totalmente despretensiosamente para eu usar. E aí, a partir do momento que eu comecei a usar, eu tinha passado por momentos bem difíceis na vida amorosa, assim, quando eu me fechei. Eu me fechei por 8 meses. E depois que eu me fechei, e eu comecei a estudar e me preparar. E depois desses 8 meses, eu falei, ok, agora eu me sinto pronta para me relacionar. Quando eu disse, ok, me sinto pronta para relacionar, depois de 1 mês, eu conheci o Alê, que é o meu senhor mar e que nós estamos juntos até hoje. Ele tá bem aqui, ó. Bem ali de canto, olhando. Tá ali. Então, aí, depois disso, como eu passei muita dificuldade com os homens, eu falei assim, eu desejo profundamente que nenhuma mulher mais passe pelo que eu passei. E esse começou a ser meu lema, que começou a me guiar. Mas não porque eu pensava que fosse algo profissional, mas sim porque eu não queria que mais nenhuma mulher passasse pelo que eu tinha passado. E aí eu comecei a ajudar algumas amigas, aí eu comecei a atender, e aí até que um momento eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí eu chamo de chamado divino, né? E aí eu resolvi sair do meu emprego concursado para viver disso. Entendi. Oh, mas que interessante, mas beleza, você teve essa dor, e essa dor te movimentou pra você começar a estudar um conteúdo que pudesse sanar essa dor. Uhum. Mas quando é que você encontrou o digital e resolveu produzir conteúdo e monetizar em cima desse conhecimento que você adquiriu? Entendi. Foi assim, eu comecei a atender no individual. Então, eu atendi as mulheres e tal, até que o momento que eu comecei a identificar padrões. Falei, ó, sempre que acontece isso, o resultado é esse. Sempre que a gente quebra o padrão dessa forma, existe tal resultado. Se isso é padrão, eu posso escalonar isso, porque o meu desejo sempre foi que mais mulheres não passassem por isso. Então, eu falei, se eu entrar para o digital, mais mulheres vão poder ter suas dores resolvidas, conquistar o que realmente desejam, porque o que me motivou nunca foi, ao contrário de grandes players que a gente vê, né, eu queria faturar 1 milhão, eu queria, né, o meu desejo, a princípio, nunca foi esse, o meu desejo foi, eu quero que mais, no que depender de mim, nenhuma mulher mais vai passar trabalho com um homem, esse era o meu desejo. Então, quando eu vejo, assim, uma aluna a mais entra, pra mim, é uma mulher que não abriu mão da vida amorosa dela, que não tá passando trabalho com um homem que tá enrolando ela. Então, foi sempre sobre isso. Então, quando eu pensei que a minha mensagem podia ser expandida através do digital, foi aí que eu resolvi entrar. Entendi. Que legal, cara. Porque já começou com um propósito, né? Sim. Não foi que só dinheiro não pensar- seja Exato. propósito, mas é um propósito um pouco mais bonito, eu acho, seu. Isso aí que eu ia falar, ajudar as pessoas, né? Isso é o que move, inclusive,
grandes pessoas no digital. Mas, seguinte, você começou aí como... Você era Theta Healing, você mestre em Reiki, e você é uma coach aí, querendo ou não, também. Como é que essas áreas, elas se conectam entre si? E como é que, vamos supor, como é que ela... O que é cada uma delas? Você consegue explicar um pouco pra gente? O que elas são e como elas se conectam? Acho que assim fica melhor. Perfeito. Foi assim, ó. Meu primeiro contato com esse mundo de energia, de leis universais, foi através do livro Segredo. E aí eu achei maravilhoso a questão da lei da atração e tal. Eu falei, mas tá faltando peça aqui. A lei da atração é maravilhosa, mas tá faltando alguma peça aqui. E foi aí que eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais nos assuntos. Aí eu comecei com reiki de energia e tal, e Theta Healing, que são técnicas para expandir através de espiritualidade, das leis universais, dos planos espirituais. Porque nós não somos só uma coisa. Nós somos mente, nós somos espírito, nós somos emoções, né? Então, a gente é um conjunto de coisas. Então, não adiantava, na minha perspectiva, tratar só através do coach, porque o coach, ele ia tratar a mente, maravilhoso, mas é uma das etapas. Então, dentro do que eu acredito, a gente tem que unir tudo, porque uma hora tudo está associado. Então, se cai a nossa energia, a gente já começa a acessar crenças ruins, pensamentos ruins, todo o nosso corpo muda a fisiologia, a gente descarrega hormônios diferentes, então tá tudo interligado. Uma coisa impacta na outra e outra coisa impacta na outra. Perfeito. Então, a ideia de tudo isso era entender e montar um quebra-cabeça do que eu não entendia na época. Falei, tem peça faltando aqui, até eu montar todas elas, e foram essas ferramentas que me auxiliaram a montar esse quebra-cabeça. Claro que hoje eu trago para as minhas alunas tudo de forma muito prática. Não ensino Theta Healing para elas, eu não ensino Reiki. Eu ensino, por exemplo, princípios, mas que ela vai usar numa mensagem para mandar para ele. É tudo muito prático, ó, você manda essa mensagem. Por quê? Porque tem um posicionamento assim, assim, assado, porque vai liberar tal hormônio, porque tal hormônio vicia o corpo. Tem todo um estudo por trás, mas ela recebe só o que ela tem que fazer. O que ela precisa mesmo, né? Exatamente. Legal. A prática. Pô, é muito bom você trazer isso, porque às vezes uma pessoa que tá ali do outro lado, ele, claro, em primeiro lugar, ele quer aprender sobre marketing digital, e a gente já vai entrar na parte de marketing digital e como é que você fez para ter esse resultado gigante através do marketing, mas antes a gente quer te conhecer um pouco melhor, né? E talvez quem esteja do outro lado não consiga associar, tipo assim, como é que isso aí pode me auxiliar na minha vida? Sendo que esses conhecimentos, eles vão muito além de relacionamentos. Às vezes vão pro relacionamento consigo mesmo, a relação que você tem com o mercado que você está atuando. Então esses são assuntos que são muito interessantes e é legal porque você consegue trazer esses assuntos que são conhecimentos milenares e trazer de uma forma prática para o momento atual que a gente vive. Então, já que você tocou nesse tema de prática, vamos supor que eu sou uma cliente sua, sou uma mulher que estou querendo passar por esse processo de evoluir para poder me relacionar da forma correta. Como seria esse contato prático com a Elisa? Boa. O que é que você faz, assim, numa consulta? Como é que você aplica essas coisas para que eu possa ter esse resultado? Ótimo. Então, hoje, ela me acessa através dos meus cursos. Perfeito. Né? Eu tenho e-book, eu tenho curso. Alguns dos cursos têm disponíveis grupos que a gente interage lá dentro, né? E aí, esse conteúdo, ele é todo prático. Porque, por exemplo, a gente tem a energia que está por trás, a gente tem as leis universais, mas tudo certo, ela entende isso. Mas o que eu preciso fazer? Legal. Que essa é a pergunta, trazendo para o marketing, né? Por exemplo, eu tenho o gatilho mental da escassez, né? Que diz que tudo que é raro é caro, que quanto menos tem, mais desejo a gente tem por ter isso. Ok, entendi. Mas como que eu uso isso numa copy? Quando que eu uso isso? Perfeito. Não é? Então, a mesma coisa para elas. Ok, elas entendem leis universais, ela entende, mas como que eu vou usar isso na vida amorosa? Né? Fazer essa ponte da prática com a teoria. Então, aí ela vai, por exemplo, uma mensagem de bom dia. Porque, vamos lá, vamos imaginar que essa mulher está solteira. Ok. Ela vai se conectar com um homem que está solteiro, vamos imaginar. E vamos imaginar que ela está conhecendo outros homens. Ele também está conhecendo outras mulheres. Ambos podem estar em app de relacionamento e tal. Então, hoje, as pessoas têm muito fácil acesso a conhecer pessoas. É muito mais fácil hoje em dia conhecer pessoas. Se a pessoa quer conhecer, ela vai em qualquer lugar, ela baixa, tem vários aplicativos que ela pode ter acesso. Então, quando ela se posiciona como todo mundo se posiciona,
acaba sendo mais do mesmo. E o que acontece? É como se a gente tivesse 2 caixinhas mentais. Quando a gente está conhecendo alguém, naturalmente todo mundo faz isso. Coloca na caixinha mental, que eu chamo da caixinha mental da sedução, ou na caixinha mental do eu já sei o que esperar. Eu já vi isso antes, uma caixinha do sem sal. Que é como se fosse uma caixa mental que fica aqui atrás, não tem prioridade. Se der, eu vou lá. Agora, quando entra na caixa mental da sedução, gera impacto, gera curiosidade, gera vários gatilhos que despertam urgência. E que mais do que isso, esses gatilhos todos, eles liberam dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que vicia quimicamente a gente. Quando a gente está completamente apaixonado por uma pessoa, a gente não perde o controle. Tipo, nossa, eu não sei o que fulano tem, fulana tem, que eu fico aqui, eu perco os movimentos. E porque quem manda é o corpo. A dopamina está completa, o corpo está inundado de dopamina e quem manda é o corpo. Então, usar de forma estratégica, posicionamento e negociação muda completamente o jogo na vida amorosa. Tudo isso sem perder a essência, tudo isso sem perder os valores da pessoa, simplesmente trazendo ferramentas que vão fazer com que a outra pessoa perceba quem você é de verdade. Legal. Então não é como se fosse assim, uma receita de bolo ou um jogo, é literalmente você utilizar de algumas técnicas aplicadas à essência da pessoa para ter um resultado específico. Perfeito. Legal. Exatamente isso. Muito interessante você falar desse ponto. Justamente, mas assim, eu queria entender na prática, vamos supor assim, como é que você chegou a pensar em juntar todas essas áreas para criar um conteúdo que você vende do e-book, por exemplo? Porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, eu entrego para ela uma mensagem. Ok, vai funcionar? 100%, funciona. Mas, se ela não tiver com a energia elevada, com as crenças alinhadas, com todo o resto de forma estratégica, não consegue sustentar. Então, ok, aquela mensagem funcionou, mas e a próxima? Mas e quando tá no primeiro encontro? Mas e quando quer sair do rolo pro namoro? Porque relacionamento são etapas, tá? Então, por exemplo, começa com conversante. Ok. Que é quando eles não se conhecem e ainda estão se conversando. E aí vai para ficante, que é quando eles já começam a ficar. Aí vai para o ficante premium, que é quando ele sai de ser um ficante que eles estão se conhecendo e tal, e passa a ser a prioridade um do outro. É quando ele, no caso, ela escolhe ele, por exemplo, para ser o real candidato a ser o senhor Mara dela. Então, esse aqui é o próximo passo para ser o senhor Mara dela, para ser o namorado. Então, tem etapas. E quando, por exemplo, você queima etapas, que a pessoa pode pensar, mas eu vou mais rápido porque aí tem mais chance de acontecer. E é exatamente o contrário. Eu sempre falo, haja como uma ficante que se tornará uma namorada, ao invés de uma namorada sendo apenas uma ficante. Isso aí é interessante, hein? É uma pancadinha isso aí. Mas é real, porque nós mulheres startamos por oxitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio do laço. Do contato. Então, por exemplo, quando a gente se doa, faz um gesto gentil para outra pessoa, libera pra gente oxitocina que dá um quentinho no nosso coração. Os homens também têm isso, mas não é o que starta eles. Então, para nós, como é muito importante, a gente faz. E acha que vai ter para eles o mesmo impacto que tem pra gente. E não tem. O que starta os homens é a dopamina. Então, a mulher, no intuito do gatilho mental, da reciprocidade de forma inconsciente, todos nós fazemos isso, a gente dá o que a gente gostaria de receber. Então, a gente dá uma coisa que para ele não é exatamente o que starta ele. Então, para ele, falta aquele desafio, falta que é o jogo da conquista. Uhum. Então, nisso, ela faz isso que para ela funcionaria. Mas para ele não funciona. Aí, o que acontece? Ela é uma ficante que se doa, que faz, que é a rainha da compreensão. E aí, ele vai virando o rei das desculpas. E nisso, aí ela fica 1, 2, 3 meses com ele investindo, achando que as coisas vão acontecer.
Não funcionam. Pior, muitas vezes ele assume outra e ela fica devastada sem saber aonde ela está errando. Então, simples ajustes de posicionamento vão mudando completamente o jogo. E aí, respondendo a sua pergunta, onde que entra energia, olha só, essa parte para mim assim, é muito mágica. O que acontece? Nós temos como se fosse uma varinha mágica do universo, que a gente expande através das nossas ações, atitudes. Exato. Então, aí, o que acontece? Na prática, por exemplo, ela sabe que ela merece aqui. Não, eu mereço um cara maravilhoso, eu sou uma mulher maravilhosa, aqui. Aí vem um cara aqui embaixo, completamente desalinhado. Então, é um cara que diz que não quer relacionamento sério, é um cara que tá saindo com vários e que ela sabe, ou mesmo que tem itens inegociáveis para ela. Aí, ela aceita ficar com ele. Então, o que ela tá dizendo com a varinha mágica do universo dela? Eu aceito pouca coisa. E o universo faz o quê? Expande. Sempre onde a gente toca, através das nossas atitudes, a gente expande. Então, por exemplo, quando ele fala que não quer relacionamento sério, que acontece muito, ele fala assim, ó, eu adoro você, eu adoro o que a gente tem, eu amo você, e seja qual for a primeira frase. Aí a segunda frase é, mas eu não estou pronto para me relacionar, mas eu não quero compromisso sério, mas eu quero curtir. Ou seja, para aquela mulher que busca um relacionamento sério, é um homem que está desalinhado, porque ele não vai dar o que ela busca. Aí o que ela faz? Ela se cala, pensando que com o tempo as coisas vão mudar. Que com o tempo ele vai perceber a mulher incrível que ela é. Acontece que o tempo não faz melhorar as coisas. O tempo só potencializa o que já foi, a dinâmica que já foi estabelecida no começo. Então, a dinâmica que foi estabelecida é nos termos dele, as vontades dele. E aí o universo expande. Então, cada vez mais ela vai sentindo que ela tem menos poder na relação, menos ela impacta na relação, mas é ele que dita quando eles vão se ver, a forma que vai ser. Então, se ela logo no começo, quando acontecer, por exemplo, essa situação, ela se posicionar de forma diferente, tudo muda. Tudo muda. Semana passada mesmo eu tive um relato de uma aluna minha, que o cara começou a sumir e voltar, e aparecer, ela se posicionou de forma magnética, e aí o que aconteceu? Ele parou com esses sumiços e convidou ela para sair, fez o maior planejamento, agora tá vindo atrás dela. Por quê? Porque quando você, através das suas atitudes, você diz, eu mereço mais, atitudes corretas, né? Porque não é... Tem formas de impactar a outra pessoa. Você está dizendo, eu sou prioridade. A minha vida amorosa é prioridade. E o universo expande. E você, ao invés de ser sugada para a órbita da bagunça dele, você começa a criar magnetismo para atrair. Que legal. É legal você tocar nesse tópico de magnetismo, que a gente bateu um papo há uns meses atrás com o Fernando Liberal, e ele fala sobre magnetismo, e a gente estava aqui entrevistando e vendo o poder que essa ferramenta tem na vida dos seres humanos, e muitas pessoas não aplicam por falta de conhecimento. Uhum. Então, muito legal você trazer isso aqui. Inclusive, antes da gente entrar no tópico de marketing digital, eu queria tirar mais uma dúvida dessa sua especialidade. Você já impactou mais de 17 mil mulheres com seus conteúdos, e tem mais algumas milhares de pessoas e mulheres que vão assistir esse conteúdo aqui que a gente está produzindo agora. Uhum. Então, se você puder entregar, não necessariamente um checklist, mas para uma pessoa que está do outro lado, uma mulher que está buscando um relacionamento sério, qual é o posicionamento correto? Quais são as atitudes que ela tem de ter para ter esse resultado que é, pô, agora eu faço parte de um relacionamento saudável? Adorei a pergunta. Pensar. Essa pergunta foi muito boa. O pessoal queria o pessoal tá assim, o que é que eu preciso fazer ali? Então, o que é que eu tô fazendo de errado aqui para ter o resultado que eu quero? Tá, então vamos para começar, tá? Vamos imaginar que essa mulher tá solteira e não tá conhecendo ninguém ou tá conhecendo homens desalinhados. A primeira coisa que ela tem que fazer é o que eu chamo a lista do Senhor Mara dela. Então, o Senhor Mara é aquele homem que dá match com o que ela busca. Porque hoje em dia também eu vejo muitas pessoas, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado, homem tem... E tem uma coisa que nessas frases eu sinto que tá sendo... não está sendo levado em consideração, que é o seguinte, todos nós temos um chamado divino, todos nós. E eu brinco que o chamado divino não é uma teleconferência,
né? É um chamado. Então, eu sei o meu. A Bruna sabe o dela. O Marcelo sabe o dele, perdão. Então, cada um sabe o seu. E eu não sei qual é o da Bruna, eu não sei qual é o do Marcelo. Por quê? Porque cada um recebe o seu. E quando você começa a escutar muito o de fora e não escuta o que você veio fazer aqui, não escuta qual é o seu GPS interno, você vai se desconectando do seu caminho. Posso abrir um parênteses? Claro. Com certeza. Então, eu vou falar do meu chamado divino. Eu trabalhava no emprego concursado e tal. E aí, quando eu fui... Chegou um momento que eu comecei a atender essas mulheres, que eu já sabia o que eu queria, e eu liguei para minha mãe e eu resolvi falar para ela: mãe, tem uma novidade para você. Eu decidi que eu vou sair do meu emprego concursado e eu vou, a partir de agora, trabalhar com mulheres que querem um relacionamento sério. E nesse momento a minha mãe ficou muda. Aí eu falei: mãe, né? Que mãe a gente chama assim, ô mãe. E aí ela falou: Elisa. E a minha mãe sempre me chama de Li, né? Elisa, você faz isso pra me provocar, né? E aí eu fiquei: como assim? Tô fazendo uma coisa maravilhosa, como assim? E foi passou muito tempo pra eu entender que a minha mãe jamais iria entender o meu chamado. As pessoas que amam a gente, elas querem nos proteger, elas querem nos ver segura, nos ver bem. Então, elas sempre vão ter um instinto de proteção para que a gente não sofra, para que a gente não seja exposto. Isso é amor. Então, quando a minha mãe falou aquilo, ela estava dizendo: eu quero o melhor para você, eu te amo, eu não quero que você sofra, eu não quero te ver exposta. E a gente nunca vai saber qual é o chamado do outro. E a gente tem que seguir o nosso chamado. Então, eu resolvi escutar o meu chamado e ir. Então, as mulheres, cada um veio aqui para se conectar com alguém especial. Então, é importante ter um momento que você pare e fale assim: o que eu busco? O que é importante para mim num homem, num relacionamento? O que é inegociável? Ou seja, que se não tiver, eu não posso seguir com a relação. Isso é um exercício tão simples, mas tão poderoso, que vai dissipando bagunça, falta de clareza. Porque para a gente criar uma nova realidade, tem 2 elementos que vão acelerar as nossas conquistas, que são intenção clara e sentimentos elevados. Então, o que é intenção clara? Eu sei quem eu busco. Então, vai ter aqui um monte de homem. Quando eu sei quem é, eu vou começando a me conectar energeticamente, através do meu olhar focado, do hiperfoco. Tem exercícios para cada uma dessas etapas, né? Mas eu vou começando a me conectar com o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, eu viro um para-raio de tudo. E aí, é nisso que a mulher pode cair na cilada de começar a conhecer um monte de homem casado, um monte de homem que não quer relacionamento sério, porque ela não sabe, não tem clareza ainda do que ela busca. Justíssimo, eu acho que tudo gira realmente em torno de você ter clareza ali no que você quer. Porque, vamos supor, alguma coisa ali pra ela é inegociável, mas que nem você falou lá atrás. Ela acha que aquilo vai mudar, só que não muda. Mas ela acha que aquilo vai mudar e aquilo vira uma coisa, mas uma hora vai ser negociável, mas não é. Perfeito. E cai numa cilada, digamos assim. Verdade. Mas, chegando aqui num ponto, a gente falou aqui sobre suas especialidades, a gente falou sobre a sua área e como elas se conectam, mas agora eu queria entender um pouco melhor, assim, como é que você entrou ali no digital. Você já falou que você buscou ali, que você viu uma oportunidade, inclusive esse nicho é um nicho bem específico. Eu tô surpresa com isso, que você fez muita grana com um nicho realmente não muito explorado hoje em dia, acredito eu. Acho que antigamente, se a gente parar pra pensar, era bem menos do que hoje. Então, você pegou uma oportunidade aí incrível, né? E assim, quais foram os seus principais desafios que você teve quando você decidiu entrar no mercado digital? Todos. Conta aí pra gente alguns deles. Todos. É que existe uma grande diferença entre eu saber fazer o meu trabalho bem e eu saber marketing digital, que é outra profissão, né? Exato. É outra profissão. Então, e ainda marketing digital é super amplo. Você tem copy, você tem tráfego, você tem... Cada plataforma que você entra tem uma regra diferente. Então, tudo isso para mim foi muito desafiador. Eu tive que estudar muita coisa. Eu tinha que estudar o meu mercado, o meu nicho, mas... todas as outras ferramentas e
uma coisa que eu senti que pra mim foi muito ruim, distração. Distração assim, agora é Instagram, agora é YouTube, agora é TikTok, agora é... Tipo, é muita coisa, assim, né? Então, pra mim, isso tudo foi muito desafiador. Legal. Então, você acha que seu maior desafio foi focar em uma das plataformas, por exemplo, pra iniciar? Foi. Pra gerar conteúdo, né? Foi. Eu vejo que esse é um desafio muito comum dos experts, porque o expert ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento muito específico sobre um tema que não é digital. Uhum. Quando você vem pro digital, é como se você encontrasse uma ferramenta para que você possa potencializar e escalar sua mensagem. Uhum. Só que como é que você faz isso? Tipo, é copy, então eu tenho que estudar sobre copy. Mas aí eu fiz minha copy, mas como é que várias pessoas vão atingir isso? Eu tô tendo tráfego, mas não tá gerando resultado, então eu aprendi funil. Aí quando você fala, cara, eu tô em outra especialidade já. Aquilo que eu sabia, eu quase já tô em outro canto aqui. Eu tô agora especialista de marketing digital. E eu vejo muito expert com esse desafio. Agora, quando você entrou, você começou sozinha ou tinha uma equipe? Como é que foi esse início, esse start? Eu fiz sozinha. Do zero, você fazia tudo. Eu presa. Eu presa. Onde é que você aprendeu? Isso que... tudo? O que eu aprendi? Onde você aprendeu a fazer tudo isso sozinha? Eu tinha algumas pessoas que me ajudavam com tarefas específicas. Por exemplo, fazer as artes, né? Fazer uma gravação. Mas, assim, fazer o funil, vamos dizer assim, era eu. Caramba. Era eu. Fazia bem? Não fazia. Mas fazia? Mas era eu. Boa. Fazia. Agora, hoje você tem uma equipe já, não é uma equipe muito grande, são cerca de 5 pessoas, né? Sim. Uma vez que você estruturou e teve com essa equipe, quais foram os desafios? Porque esse é outro desafio que eu vejo muito constante dos experts, que eles pegam ali e falam, cara, encontrei um pessoal que me ajuda. Eu tenho agora um copy, eu tenho um gestor, eu tenho um estrategista. Só que uma vez que eles começam a lidar com essa equipe, muito da responsabilidade de liderança vem do próprio expert, porque o negócio é dele. Então, quais foram os desafios que você enfrentou uma vez que você tinha pessoas para trabalhar com você? Trabalhar com pessoas nunca foi desafiador pra mim. Eu gosto muito de gente, Legal. sabe? Gosto muito de gente. E eu hoje tenho pessoas maravilhosas comigo, maravilhosas mesmo, assim. Então, pra mim isso não é desafio, pra mim isso é coisa boa. Isso é só soma pra mim, sabe? Pra mim o desafio é você encontrar pessoas alinhadas com o que você procura, até você encontrar a pessoa. Perfeito. Isso pra mim é um desafio, porque aí vai é mais complexo, né? A pessoa entender o que você busca, tá alinhada com o que você busca, ver que a pessoa também tá satisfeita fazendo aquilo que ela tá fazendo. Então, isso é desafiador. Mas depois que você encontra... E como é que você encontrou? Porque você não tava no mercado, né? Então, onde é que você achou essas pessoas? Eu vou te dar um exemplo do Edu. O Edu veio aqui, né? Edu Maia. Edu Maia. Ele me mandou mensagem hoje. Curiosamente. Olha aí. O Edu maravilhoso, né? Vou dar um exemplo do Edu. Eu sempre fui atrás das coisas. Então, eu assisti um curso de uma pessoa, que era outra pessoa, e que o Edu tava lá dentro. E aí, ele é o rei do TikTok, né? Eu falei, vou trabalhar com TikTok também. Aí, eu vi ele, comecei a fazer, aí comprei o curso dele, comecei a fazer o curso, aí na hora de fazer o gerenciamento, eu falei, nossa, eu não sei fazer isso, buga a minha cabeça, assim. Aí eu falei, eu vou ver se ele tem alguém para indicar que faça tráfego de TikTok. Até que a equipe dele, eu consegui que a gente trabalhasse em parceria. A gente começou no TikTok e hoje é ele que faz toda essa parte para mim de gerenciamento. Legal. Então ele tá com você desde o início ali de tudo. Não, desde o início não. Acho que vai fazer 1 ano agora. Então você já teve problema aí com algum por trás ali pra te lançar, algo do tipo? Porque hoje você é expert, né? Você é o rosto ali da tua marca. Mas você já teve algum problema? Com algum tipo de equipe que você contratou, algum prestador de serviço? Não, Foi bem nunca tranquilo. tive. Eu já tive pessoas que não deu muito certo, assim, a parceria, mas não problema, assim. Não, então, eu queria abordar um ponto aqui que hoje você trabalha aí com relacionamento e sedução. Quais princípios de sedução que você usa pra atrair ou seduzir ali seus clientes? Suas clientes, né? Então, assim como eu ensino para minhas clientes, que verdade conecta com mais verdade. Legal. O que acontece? Que eu vejo muito no meu mercado, inclusive. Fale isso pra ele, faça isso, haja assim, põe a mão no cabelo, faz não sei o quê. E a pessoa vai esquecendo da coisa mais importante, que é ser ela mesma. O que acontece? Ao longo da vida, alguém diz assim, por exemplo, homem gosta de mulher leve, de mulher divertida, por exemplo. E aí, vamos supor que tem uma pessoa que ela é introspectiva. Ela é mais fechada, ela é mais tímida. E aí,
se ela entende que ela tem que ser mais expansiva por causa para agradá-lo, aí entra, inclusive, as leis, né? Ou seja, quando ela faz isso, ela está dizendo que o de fora é soberano a ela. E aí o universo, ela está tocando com a varinha mágica do universo dela e falando assim, expanda os desejos dele. Ele é mais importante que eu. Então, já começa aí tudo desandar. E aí o radar dela começa a descalibrar. Por quê? Porque ela está conectada com ou ser nula ou faltar com a verdade, com ela mesma. O que ela atrai? Pessoas desalinhadas. Porque ela está desalinhada em primeiro momento com ela mesma. Então, assim, a primeira coisa que eu ensino é seja você mesma. E como ser você mesma? Como potencializar o seu melhor lado? Porque todo mundo tem um lado incrível que merece e que tem que ser destacado. E aí, o contrário também. A pessoa é super expansiva, ela gesticula, ela é assim, e alguém diz, olha, para os homens gostarem tem que ser uma mulher contida. Aí essa mulher vai virar uma mulher contida, mas ela não é contida. Essa não é a natureza dela. Gente, se o divino permitiu que a gente fosse assim, por que você vai mudar para agradar uma pessoa que está desalinhada com você? Não faz sentido. Não faz sentido. Você veio desse jeito porque você tinha essa missão que você tem que honrar. Assim como você vai atrair uma pessoa compatível com a sua essência. Então, aí o que acontece? Ela tenta ser alguém que ela não é. Aí ela não sustenta isso, porque passa 3 encontros, 5 encontros, ela começa ou a ser mais introspectiva, ou ser mais expansiva, e isso aí desconecta, porque o cara fala, mas cadê aquela mulher que eu tava no primeiro encontro? Não é mais a mesma. E não é mesmo. Então as pessoas ficam mudando para agradar os outros e deixam de se conectar com a pessoa real para elas. Então, isso atrelado ao que eu acredito, eu vou fazer o meu máximo. Eu sou completamente apaixonada por resultados. Por ver essas meninas tendo os resultados que elas buscam. Porque, para mim, resultado é combustível. Não tem como você se manter plena, confiante, segura, sem resultados. Então, a mulher investe e ele não se compromete. A mulher faz e não vê ele fazendo. Não tem como se manter otimista. Uma hora ela fala, isso aqui não é para mim. Isso aqui não dá certo. Talvez tenha passado a minha vez. Porque ela não tem resultados. Então, quando a pessoa é apaixonada por resultados e ajuda nessa conquista, essa é a minha verdade. Eu quero genuinamente que todas as mulheres conquistem o que elas desejam. Isso muda, né? Isso muda. Eu achei interessante você trazer esse tópico aí da verdade gera verdade. A gente, há um tempo atrás, a gente entrevistou, bateu um papo com o Bruno Piscinini, que ele é expert em lançar experts. E a gente estava perguntando, quais são as características de um expert? O que é que faz com que ele fique no mercado ao longo do tempo? Ele falou que talvez o ponto principal seja o expert ser genuíno para poder expressar a personalidade dele de uma forma verdadeira. Porque as pessoas se conectam com pessoas e as pessoas sentem quando a pessoa não está sendo verdadeira. Então talvez a gente fica procurando métodos, frases, mas no final das contas é só se comunicar com o coração, né? Como você falou, o divino te quis de um jeito, então pra que eu vou me alterar? Eu vou me comunicar dessa forma com minhas alunas e elas vão se comunicar da forma delas com os pretendentes e a roda vai funcionar dessa forma. Exato. Isso é muito legal você trazer. Exato. Agora, outro ponto que eu fiquei prestando atenção é que hoje você tem um Instagram com mais de 160 mil pessoas, já são mais de 17 mil mulheres impactadas, e você tem até os termos, como por exemplo o Selmara, isso é muito legal. Então eu queria entender, Elisa, como é que foi o seu processo de construção de uma comunidade engajada que se conecta com você? Uma das coisas que eu entendo que foi muito importante, foi uma virada de chave para mim, foi quando eu percebi que eu genuinamente era apaixonada por resolver os problemas delas. Ok. Porque quando eu comecei, eu sabia que eu queria ajudar mulheres a ter o relacionamento. Mas na época isso estava bem amplo, tanto que eu comecei atendendo também casadas, mulheres que estavam num relacionamento e que estavam com momentos de dificuldade no casamento, na relação e tal. Só que eu percebi que aquilo não era o que fazia meu olho brilhar. Eu atendia, elas tinham resultado, mas não era o que eu gostava. Uhum. E aí, dentro do chamado divino, eu entendi algumas coisas.
duas bem importantes. Inclusive, acho que esse é um ponto bem importante também para a audiência de vocês. Porque se eu soubesse isso na época, teria me economizado meses, quem sabe até anos. Isso que eu vou falar agora. Que é o seguinte, se apaixonar pelo problema. Porque o que acontece? As pessoas, quando escolhem, muitas vezes, e eu fiz isso, se apaixonam pela solução, pelo gostosinho, pelo resultado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu adoro cachorro. Amo cachorro. Ou seja, o gostosinho, a parte boa de estar com o cachorro. Então, por esse raciocínio, eu poderia ser veterinária. Mas, se eu vejo um cachorro sofrendo com dor, ou se eu tivesse que operar um cachorro, eu ia sofrer, assim, num nível absurdo, porque eu não estou preparada para resolver o problema do cachorro, que são coisas completamente distintas. Então, quando você se apaixona e consegue ir até o problema da pessoa e voltar ilesa, é quando você realmente está no seu chamado. Então, você se apaixonar pelo resultado, mas também por resolver problemas, é quando a coisa muda. Uau. Se apaixone pelo seu problema. Uau, essa foi forte, hein? Isso aí se aplica a qualquer coisa na vida, na verdade. Sim, Porque a gente só quer o bem bom. Mas o que tá por trás, o que vai ser o fundamento pra você continuar nas horas que tiver uma situação difícil, desagradável. Muito legal, cara. Eu vejo isso não só, por exemplo, em relacionamento, mas no mercado. Sim. Exato. E é nesse momento que realmente tem a transformação. Porque é quando a pessoa tá passando pelo problema, na dor, porque é como se fosse assim, ó. O universo, ele manda... Eu vou trazer de forma lúdica, né? Por favor. Aqui. É como se fosse assim, ó. O universo manda... Sempre que o universo quer mandar pra gente um presente, ele manda em forma de problema. Sempre. Então, o que acontece? Ele manda o problema, que é o presente. E aí, o que a gente faz? Desembrulhar esse presente dói. É difícil, é delicado. O que a gente faz? Põe de lado. Aí o universo fala assim, peraí, esse problema que eu trouxe não foi suficiente para você parar, mudar, olhar para isso? Vou te dar um maior. E ele fica trazendo até você olhar para aquilo. Então, quando você abre aquele problema, é onde você consegue, como se fosse dar um check no universo e subir para uma nova fase, em quebrar um padrão, em reforçar alguma habilidade, alguma coisa que tem que acontecer com aquele presente para que a sua vida mude para melhor, é sempre para o bem maior. Só que a gente não quer ter o desconforto de abrir aquele presente. Então, a gente vai deixando de lado. Agora, quando a gente olha para aquilo e entende o que aquilo vai trazer para o nosso bem, a gente consegue ir evoluindo, crescendo e se conectando com o que a gente precisa e quer. Fantástico. Perfeito. Você que tá aí do outro lado, pegou a visão disso aí? Deixa um like se você pegou a Por visão, favor. porque olha comigo aqui, vamos refletir. Vamos supor que você tá aí começando sua carreira no marketing digital. E aí você já aprendeu sobre copy, você lançou o seu produto, mas você não tá conseguindo escalar suas vendas. Aí você pensa, cara, qual é a única forma que eu tenho de escalar minhas vendas? Gestão de tráfego. Aí você olha, abre o gerenciador e fala, meu Deus, quanto botão, quanto número. Ah, não vou mexer com gestão de tráfego. E aí você bota esse presente que tá disfarçado de problema pro lado. E aí como você não abriu esse presente, você não escala suas vendas. E aí daqui a pouco você desiste do digital e sai. Mas na verdade, e se você tivesse aberto esse presente do gerenciador de anúncios? E se você tivesse enfrentado esse desconforto, será que depois você ia escalar suas vendas? Então é muito interessante como essas analogias, uma coisa é todas as coisas, né? Então a gente aprende de relacionamento enquanto a gente aprende de digital e aprende de qualquer coisa, porque da forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então presta atenção você que tá aí do outro lado, porque o ouro tá sendo entregue, viu? O ouro tá sendo entregue. Total. Caraca, o que você falou foi muito... A analogia é essa, né? realmente O isso. cara, a galera fica fugindo da gestão de tráfego, tá achando de escalar e assim por diante, né? Cada um foge dos seus problemas, mas ele vai voltar embrulhado em outro presente já pra Total, você. exatamente isso, Marcelinho. E uma questão aqui, a gente tá falando de comunidade, né? A gente sabe que uma comunidade se guia ali pelo seu líder, né? Você é basicamente o líder ali das suas alunas, vamos pôr assim. Como é que foi pra você lidar com a responsabilidade de ser ali o rosto da tua marca, né? Do teu produto? Pra mim, tranquilo. Sério? Tranquilo. Não teve nenhum, você não pensou, vou me posicionar aqui como o rosto, será que vai dar algum problema? Se acontecer algum cancelamento, não sei. Já pensou sobre isso? Nunca.
Confesso que nunca. Assim é bom. Eu nunca pensei. bom. Sem desafios nenhum, assim, que a gente gosta. Não, eu tenho vários desafios, claro. né? Mas esse não era um deles, assim. Porque aí que tá. Olha que interessante isso que você trouxe. Eu sempre penso, o meu compromisso diário, minutário, é com o divino. De verdade. Então, o que que acontece? Eu sempre penso, está alinhado com o que eu vim fazer, com as coisas boas, enfim, né? É isso. E quando você está ocupado em escutar aqui, o de fora tem menos barulho. Então, assim, óbvio que eu me importo com o que está acontecendo, com o que as pessoas estão falando, a forma com que eu estou impactando é a forma que eu gostaria, a mensagem que eu estou passando está chegando clara, da forma que eu gostaria para as pessoas. Eu tenho essa preocupação. Mas o meu real comprometimento é com o meu chamado, é com o divino. Então, se aquela pessoa eventualmente não gostar, ou a outra, e acontece, né? E acontece. Eu falo, ok, tudo bem, não entendeu minha missão, não tá alinhado com a minha missão, enfim, e sigo. Boa. Justo. É isso, total. Falando ainda um pouco agora, ainda não, estamos em marketing digital, falando um pouco sobre conteúdo, né? Você tem os seus cursos, tem alguns produtos, você falou que tem e-book, tem grupos. Como é que você estruturou sua esteira de produtos? Eu hoje tenho 2 produtos de entrada, e eles fazem order bump um pro outro, e aí tem 2 outros produtos de ticket um pouco mais elevado, que seria o próximo passo para elas. Mas acontece muito de elas entrarem só num, só no outro, em todos de uma vez. Então, não é Legal. obrigatoriamente uma escada. Eventualmente, alguém entra pelo mais caro. É um ecossistema. Exato. Que é muito do mercado mais evoluído, né? Você tem de dar a oportunidade da pessoa comprar. Então, mostra a sua vitrine. O mercado digital ele ficou muito apegado por uns anos à escada de produtos. Então, eu vou pra cá, aí eu desbloqueio o nível 2, nível 3. Só que tem pessoa que já tá no nível 4. Ela não quer passar pelo 1, 2, 3. Ela já quer ir na mentoria direto. Então, isso é uma visão muito legal que o mercado tem adquirido, que é criar um ecossistema e não uma escada ou uma esteira. Porque quem tiver na jornada dela vai entrar por onde ela quer. Exato. Legal. Agora, ainda nessa parte de funil, falando um pouco de produto. Uhum. Para você ter 17 mil mulheres impactadas, eu imagino que deu muito trabalho ao longo desses anos para construir bons produtos, bons conteúdos que vão gerar uma transformação, que é o seu objetivo final. Uhum. Então, como é que você estrutura o conteúdo desses cursos para que vocês consigam levar as pessoas que estão com vocês do ponto A para o ponto B? Que é tipo, eu tô solteira buscando um relacionamento e agora eu estou vivendo um relacionamento saudável. Maravilhoso. A gente estava almoçando juntos, né? Uhum. E nós estávamos comentando, né, a questão como a QIFI escuta a gente, né? Nós estávamos falando Sim. disso na hora do almoço, né? E eu penso que isso é um diferencial, escutar as pessoas. Porque eu já fiz vários produtos por eu não escutar, ou talvez até nem perceber que aquilo não era o que ela queria. Aquilo era o que eu achava que ela deveria ter. E aí flopa, e aí dá ruim, não vende, né? Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande de escutar. Escutar. O que ela quer? Qual é o momento? Porque as coisas mudam muito de forma dinâmica, sabe? Então, o mercado que eu atuo, o nicho que eu tenho, antes da pandemia era uma situação. Na pandemia virou outra situação. Pós-pandemia é outra situação. Então, você escutar o que a audiência quer e entregar dentro dos seus valores, isso, para mim, é imprescindível. Beleza. Eu concordo 100%. Na prática, como é que você escuta essas pessoas? É uma pesquisa? É um bate-papo no Instagram? Como é que funciona essa parte? É tudo. Por exemplo, assim, se eu faço um post no Instagram e eu vejo que tem muito comentário, muita coisa. Opa, tem alguma coisa aqui que chamou atenção. Legal. Ou é o assunto, é a forma. E aí, por exemplo, isso é só um exemplo, né? Então, aí eu procuro explorar mais isso, para entender. Foi o assunto? Foi a forma? E aí eu começo a explorar. Se eu vejo que eu começo a explorar em diferentes formas, de diferentes maneiras, e aquilo vai dar certo, opa, tem um indicativo de que aqui vai dar bom, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz um journal para superar o ex. Foi uma derrota. E eu achei que ia ser maravilhoso, porque as pessoas... E aí eu entendi que elas não querem superar o ex, elas querem o ex de volta. Oh, caramba. Então quem não conseguiu superar, de maneira geral, quer ele de volta.
entendeu? Quem não quer já superou. Uau. É, entendeu? É uma questão simples, É mas tão simples, mas eu não tive esse raciocínio na época, Não, mas entendeu? nem eu. Eu só tive Então, agora. por isso que hoje eu exploro muito mais uma ideia antes de lançar, para eu entender. Porque tem refinamentos que a gente só, depois que lança, consegue perceber. Que legal. Interessante. É, Então, essa é a tua pesquisa ali de mercado que você faz. é. Caramba. E assim, Elisa, a gente tá aqui conversando nesse bate-papo, falando pra caramba, e eu tô curtindo muito. Você tá curtindo, Marcelinho? Oh, yes. Dá pra entender muita coisa, bastante legal. E você tá aí, a gente sabendo ali da tua jornada, você tá super consolidada, e eu queria entender quais são os pilares por trás do sucesso, porque são 5 anos dentro do mercado. É muito tempo, né, querendo ou não. Então, quais são os pilares pra ter esse sucesso todo que você tá aí tendo? Os pilares, então eu diria, se apaixonar pelo problema da sua audiência, se apaixonar pelo resultado, entender onde estão os padrões e como quebrá-los, e como encontrar o caminho mais curto do ponto que ela tá até o ponto que ela quer chegar. Boa. Esse eu diria que são os Os pilares. Legal. Eu gosto de tratar disso porque pilar é fundamento, né? É o que tá por Sim. trás do sucesso. Às vezes as pessoas olham ali, tem 5 anos de mercado, mas tem um porquê de estar ali 5 anos, até porque esse é um mercado muito volátil, né? Total. Tem gente que gravou com a gente ano passado e não tá mais aqui no mercado. Então que massa você falar sobre isso aí. Agora, Elisa, como é que você enxerga o seu papel de transformação pessoal no empoderamento das mulheres, né, que te buscam pra ter essa transformação e ter um relacionamento saudável? Então, como é que você se enxerga nesse processo de, pô, eu tô aqui ajudando essas mulheres? É uma puta responsabilidade, né? Muito, muito. No começo, essa responsabilidade me pesava mais do que o cancelamento. Sério? É, porque pensa só, se a vida amorosa é um pilar muito forte. Quando a mulher, homem também, né? Mas como eu falo de mulheres, eu vou continuar falando de mulheres, né? Quando, por exemplo, a vida amorosa vai mal, todo o resto vai mal, né? Todo o resto é como uma roda, né? Vai afundando. Então, quando ela vai bem, também tudo melhora. Então, essa responsabilidade de trazê-la daqui até aqui, no começo eu senti bastante. Mas depois você vai aplicando, vai vendo que funciona, vai vendo que é possível, vai entendendo exatamente. Aí o que acontece? Uma coisa muito interessante. Você já consegue ver toda a jornada dela, né? Da onde que ela tá, por exemplo, a escadinha que eu falei, conversante, ficante. E aí você começa a mapear aonde pode dar ruim, né? Onde que ela pode errar, onde que pode voltar casas. E aí você começa a se antecipar para que isso não aconteça. Então, a jornada vai ficando cada vez mais fluida, cada vez mais rápida e cada vez menos, que eu chamo de desabastecida, que é quando desabastecida de amor próprio, de confiança, de senso de merecimento, de todas as nossas preciosidades. Então, quando ela consegue se blindar e ir nessa jornada mais rápida, ela vai tendo resultados. E ela vai tendo resultados, ela vai indo mais rápido. Então, Yes. Perfeito. E voltando um pouco agora pra sua especialidade, dá pra ver que você tem muito conhecimento não só prático, mas teórico, que tá por trás dessa prática. Então, pra galera que quer aprender sobre isso, e claro, né, além dos seus conteúdos, dos seus cursos, onde é que você buscou esses conhecimentos? foram tantas diferentes fontes, mas uma das fontes que no começo me inspirou muito foi que relacionamento é uma ciência. Tem laboratórios ao redor do mundo que estudam relacionamentos. Então, só para ter uma ideia, tem o Love Lab, que fica em Seattle, que eles conseguem colocar um casal juntos, interagindo, e com cerca de 15 minutos, eles preveem com 91% de efetividade quanto tempo aquele casal vai ficar juntos. Oh. Yeah. Porque tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Ele chama de cavaleiros do apocalipse, que são as coisas que desconectam. Então, você já vai vendo os sinais, você já vai vendo as marcas. Então, você vai vendo que é cada vez uma coisa mais precisa. Isso é um ponto, para mim, assim, que quando eu entendi, foi, assim, para mim, muito transformador. Porque eu pensava, assim como eu vejo que muitas pessoas hoje pensam, que vida amorosa é uma coisa à parte do resto da vida. Vou exemplificar. Então,
Por exemplo, a pessoa... Vamos pegar aqui os produtores que vêm aqui. Eles vêm aqui e pensam assim, vou deixar o meu faturamento acontecer naturalmente? Tem algum produtor que vem aqui que pensa isso? Rapaz, acho que não. Não. Por exemplo, alguém que pensa assim, eu quero ter uma barriga trincada, eu quero emagrecer. A pessoa pensa, eu vou deixar o meu corpo naturalmente se trincar? Não. Não. Vou deixar naturalmente as minhas finanças prosperar? Não. Porque naturalmente nada vai acontecer. Então, tem várias frases e crenças que, inclusive, estão no inconsciente coletivo que as pessoas usam para o relacionamento e que travam completamente a vida amorosa. Frases como, vou deixar acontecer naturalmente. Quando Deus quiser. Vou deixar ver o que acontece. Essas frases são frases que você planta e espera. E aí, pela lei universal do plantio e da colheita, você colhe mais espera. Não tem como plantar espera e esconder uma árvore de atitude, de prioridade, de reciprocidade. Não tem como. Ela nem se comprometeu com a vida dela. Como é que ela quer que o outro se comprometa? Então, por exemplo, quando Deus quiser, Deus sempre quer. Deus sempre quer o melhor pra gente. Não existe outra possibilidade melhor que essa. Só que a gente, pela lei universal, temos que gerar as causas corretas para as coisas acontecerem. Relacionamento é uma negociação. Embora as pessoas talvez falem, mas eu não gosto de joguinhos. Não é sobre joguinhos. Quando a gente não entende a regra do jogo, a gente não consegue vencer. A gente não consegue nem jogar. A gente precisa entender quais são as regras do jogo para a gente poder ter sucesso nelas. Então, quando, por exemplo, uma mulher se cala quando ele fala, eu não quero relacionamento sério, ela fica com medo de perdê-lo e se cala, como se ela estivesse assinando um contrato informal com ele de casualidade. E quando isso acontece, as coisas acontecem nos termos dele e ela abriu mão de colocar os termos dela. Relacionamento é negociação. Ele coloca os termos dela e cabe a ela colocar os dela. Então, não é que quando um cara fala que eu não quero relacionamento sério, não é que não possa mudar. Pode mudar. Mas quanto mais as causas corretas você gerar, mais chance você tem dele vir na sua direção. Quanto mais você deixar as coisas fluírem naturalmente, mais sem estratégia está, mais solto fica, menos chance das coisas acontecerem. Justo. E quando você, por exemplo, você criou ali teu conteúdo para suas alunas, você já tem um script que elas seguem total ou é no freestyle mesmo ali para elas entenderem? Você só mostra ali as técnicas, ou você tem um script de como elas podem conversar ali, tá flertando, fazendo essa parte da sedução pros... Tem, né? Tem a parte prática, sim. Porque existe um gap entre teoria e prática, né? Então, tem parte prática, como se posicionar, qual mensagem mandar. Eu tenho um dos cursos, por exemplo, que ele tem mais de 250 mensagens prontas. Uau. Caraca. E aí, os princípios por trás, porque aí ela entende os princípios e ela pode usar do jeito que ela quiser. Entendi, isso aqui eu uso assim, porque impacta desse jeito, então o meu jeito é mais esse, eu vou usar dessa forma. Legal. Entendi. E a gente tava falando um pouco sobre funil, que você falou, eu criei meus primeiros funis, eu que criei. Você falou, não criei muito bem, mas eu criei. Sim. Como é que funciona a sua etapa de venda hoje? Você vende no perpétuo, vende em lançamento, vende através do Instagram, é página de venda? Como é que você vende hoje no digital? Hoje eu perpétuo, em especial, esse mês eu vou fazer um lançamento, mas não é o meu padrão. Eu costumo trabalhar só no perpétuo, vendo através de página de vendas e através do Instagram e gerenciador financeiro também. E como é que tá a expectativa pra fazer esse lançamento aí? Eu tô com expectativa extremamente alta, até porque o desafio chama Desafio para ter um ficante premium. Então, eu achei maravilhoso. Mas eu vi, escutando a audiência, o que acontece? Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais no micro. Então, vou fazer um curso de quando ela não conhece ninguém até para quando ela casar. Dá preguiça. Não, eu quero agora, qual mensagem que eu quero agora? Não, quando eu estiver lá na frente, se eu tiver esse problema, eu vou ver o que eu faço. Então, por isso a decisão de trazer essa primeira etapa até ela virar ficante premium. Então, para quem não conhece ninguém ou para quem já tem alguém em mente, essa é a primeira etapa.
para depois ela ir para uma segunda etapa. Porque quando ela queima essa etapa, ela não vai sair do rolo pro namoro. E se ela... O que acontece? Tem toda uma preparação antes de conhecer alguém. Então, fazer a lista do seu senhor Mara, entender todos os refinamentos que ela tem que fazer para poder atrair a pessoa certa. Como ela vai saber se é a pessoa certa ou não? Então, tem todo um posicionamento até chegar no ficante prêmio. Então, é isso que a gente vai conduzir numa jornada de 14 dias. E é interessante você falar sobre essas etapas, porque, assim, lá no passado, por exemplo, lá em 1980 e 90, não existia esse passo a passo, né? De você conhecer a pessoa, ficar uma vez, aí você ia ali virar ficante premium pra depois namorar. Era tudo muito rápido, né? Uhum. E hoje em dia parece que as pessoas também querem que isso seja ainda dessa forma bem rápido, assim. Mas tem todo um processo, né? Tem um processo. E perfeito o que você falou, porque quando a gente pula etapas, das duas, uma... Ou a gente vai voltar todas as casas, porque não vai dar certo, que foi o que eu contei no começo. Ou tudo isso que ela não olhou agora vai fazer falta lá na frente. É como se ela pegasse o problema do agora e jogasse lá pra frente, onde ele só aumenta. As coisas não vão melhorar com o tempo passando. As coisas vão se intensificar. Então, se era um problema aqui, vai virar um problemão lá. Agora, quando ela olha pontualmente aqui e já faz ajuste, pronto, acabou. Então, ela consegue dar fluidez na relação, fazer... E mais do que isso, ela consegue... Que eu vejo que é uma coisa que as pessoas perderam... Elas buscam muito isso. Duas coisas. Chamar a atenção, porque hoje as distrações são infinitas. Uhum. Isso não é só de relacionamento. Então, hoje em dia, as pessoas elas não disputam atenção com tudo. Com internet, com jogo, com amigos, com profissão. Então... Chamar a atenção é um dos itens e gerar conexão. Porque como que você vai gerar conexão se você sai uma vez? Você não consegue ir para o segundo encontro. Se você não consegue sair do Instagram para o WhatsApp. Se você não consegue sair do app de relacionamento para o primeiro encontro. Então, é um desafio. Então, cada etapa é importante. Sair de conversante para ir para ficante, para ir para ficante prêmio. Legal. Perfeito. Muito bom ter essa clareza. E clareza é poder. Total. Perfeito. Muito Ajuda bom. muito. Quando a gente descobriu que a gente ia bater um papo com você, a gente falou, cara, a gente vai aprender aqui sobre relacionamentos, tirar umas dúvidas sobre isso e como é que você conseguiu o resultado no digital. Mas eu não imaginava que a gente ia conseguir conectar coisas de relacionamento com o digital. Muito boas essas analogias. Exatamente. E já que a gente entrou num papo mais reflexivo, queria te fazer uma pergunta reflexiva. Muita da galera que tá aqui com a gente é uma galera que tá começando agora no digital, né? E gostaria muito de ter conselhos de pessoas que já passaram pelo que eles estão passando. Então, Elisa, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você começou no mundo digital, que você pode transmitir agora para quem tá ali do outro lado começando? A minha mensagem é: escute a sua audiência. Escute os problemas dele. Escute o que eles estão falando. Tenha esse cuidado de entender, porque eu entendia que, não, eu sei o que elas precisam, e até por eu já ter passado por esse momento. Então, sem perceber que o que eu gostaria que ela tivesse não era exatamente o que ela queria ter. Então, quando você tem essa sensibilidade de escutar e de resolver o problema dele, da audiência, né, tudo vai fluir. É isso aí. Que Oh, top, yes. velho. Foi Surpreendeu demais. esse bate-papo, né? Total. Você que tá aí do outro lado, curtiu? Com certeza curtiu, né? E você curtiu? Eu amei. Gostou? Aham, Mas muito. não terminamos, Elisa. Não, jamais. Por quê, Bruninha? Porque agora a gente tem presentinhos da QIFI. Adoro! E eu espero que você curta esse presentinho. Espero que a Ale também curta dali o presentinho que ele recebeu da gente. Tamo Agora junto. você tem sua própria caneca aqui que Ai, todo mundo. Faz que parte do nosso rico! plano. Amei! Que coisa mais linda! Não, eu vou virar um nojo com essa caneca. E Elisa, pra galera que te conheceu agora e quer continuar acompanhando seus conteúdos, fala aí pra eles suas redes sociais, vai aparecer aí embaixo também. Falo, é Elisa _Grabowski. Vai aparecer Vai escrito. aparecer. Vai. Então tá. Show de bola. E pra galera que ficou com a gente aqui até o final, Bruninha? Que lovers já sabem. Ficou até o final, já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu hoje com esse bate-papo que a gente teve com a Elisa, ativa o sininho pra você não perder nenhum novo episódio sair aqui do QuickCast e um ponto muito importante. Marcelinho, aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo QuickCast, depois que você se inscrever no canal, né? Então se inscreve aí e no próximo a gente vai estar lá junto de novo. Tchau, tchau. Valeu!